Olá, como estão todos? Eu estou novamente aqui pela Rede TV com o programa Maturidade com Maria Lúcia Marzalek. Peço licença para entrar no seu lar, mostrar esse programa que está exatamente apropriado para todas as idades. Falar de maturidade é uma questão de entendimento, é uma questão de conscientização da nossa vida. Não importa de quantos anos você tem, mas você aí precisa entender de algumas coisas e direitos que nós temos durante a nossa vida. Para isso, eu trouxe aqui um jovem senhor, tá? Que está aqui para falar também de um Estatuto do Idoso, que é o nosso carro-chefe. Mas não vamos entrar exatamente no Estatuto do Idoso, vamos entrar em algumas particularidades em que muitas pessoas não sabem desse tema. E eu vou falar com o Dr. Diego, né, o qual está aqui, me atendeu muito bem. Aproveito para agradecer a oportunidade que eu tive com você de falar sobre o assunto. Foi muito bacana você ter aceito participar desse programa, porque na nossa casa, lá de onde eles estão vendo e ouvindo, né, existe uma necessidade de aprendermos mais sobre os nossos direitos, que é sobre o idoso na realidade, né? O que nós podemos fazer nessa nossa vida, o que esperar dela? E isso é muito importante. Nesse programa, que constitui conscientizarmos sobre as leis, eu acho que a gente vai ter que bater muito nessa tecla, aonde você aí de casa vai me perguntar, vai interagir comigo e vamos aprender juntos sobre alguns assuntos que é bastante falado, mas não tão a fundo, para a gente saber se isso é legal ou não perante a lei. Então, doutor Diego, eu espero que o senhor se apresente, né, ao nosso público e seja muito bem-vindo. Obrigado, Maria Lúcia. É um prazer estar aqui. Eu, aliás, quem agradeço a oportunidade de estar aqui solucionando, melhor dizendo, as dúvidas, né, do seu público. E mais do que isso, falar sobre maturidade é falar sobre um tema tão relevante, tão importante para a sociedade. Então, parabenizo você pelo programa, né? E agradeço imensamente a oportunidade de a gente estar aqui para justamente solucionar eventuais dúvidas sobre o Estatuto do Idoso ou qualquer outra relação assunto aos idosos. Eu me lembro quando eu fui convidada pela minha diretora, Sônia, eu fiquei imaginando o que falar, como passar a minha experiência ou aquilo que eu aprendi durante a minha vida, como transmitir isso para as pessoas que estão em casa. É tão importante quanto você ir ao salão de beleza, você ir a um consultório médico, né, e entender exatamente aquilo que nós vamos passar. Se você ainda não passou, vai passar, eu estou passando e os de casa também já estão. Então, esclarecer sobre algumas dúvidas sobre esse assunto é muito importante, né? Quantas pessoas às vezes pensam assim, meu Deus, eu preciso perguntar para alguém o que fazer com os meus bens, o que fazer com o que eu tenho, para quem eu vou deixar, quem vai cuidar de mim? Não mais esperado que você para responder isso, né, doutor? Então, Maria Lúcia, a grande oportunidade que nós temos aqui é tentar, e eu vou tentar facilitar isso, tirar um pouquinho a linguagem do juridiquês e colocar numa linguagem mais popular, mais fácil acesso, né? Para que a gente possa justamente orientar, né, os direitos dos idosos, né? Sim. Que, infelizmente, talvez por uma questão popular, eu diria que social e econômica do Brasil, a maioria dos idosos não tem uma real noção dos seus direitos, né? Bem como os familiares não têm uma real noção dos seus deveres para com os idosos. Né? Mas você acha que eu devo procurar isso porque eu sou idosa ou eu procuro antes? Ou eu tenho que me inteirar desse assunto? Dependendo da situação, se necessário for trabalhar preventivamente, auxilia muito o papel não só da família,
mas também, eventualmente, do advogado, né? Justamente para acautelar os direitos desse idoso, né? Então, nós tomarmos conhecimento dos nossos direitos facilita a partir do momento que a gente consegue trabalhar preventivamente, né? Como lidar com os problemas futuros, ainda mais no caso que nós estamos comentando aqui sobre os idosos, né? Nós temos alguns institutos jurídicos importantes e relevantes, como curatela, né? Como a questão da sucessão, planejamento sucessório de patrimônio. Então, são temas relevantes para poder orientar os idosos. Eu acredito que quando a pessoa percebe que ela vai precisar de uma ajuda, claro, lógico, ela imagina não na curatela, ela imagina que ela pode ter o direito de dizer, eu vou deixar para filho tal. Eu tenho 3 filhos, eu vou deixar para um deles. Eu posso fazer isso? Dependendo da situação e do patrimônio que está envolvido, pode-se destinar uma quantidade, para ser mais exato, o Código Civil ele prevê 50%, pode ser destinado a quem a pessoa assim desejar, né? E o restante não, aos herdeiros legais, né? Tá, mas aí você está falando de cuidado em vida ou de pós-morte? Cuidado em vida ou pós-morte. Então, você pode se utilizar de instrumentos jurídicos adequados, como no caso um testamento, para cautelar não só a questão patrimonial, Maria Lúcia, mas também as questões afetas à própria curatela. Eu posso, apenas a título exemplificativo, né, para facilitar, eu posso já denominar quem é a pessoa que eu gostaria que cuidasse de mim numa eventual situação que, por algum acometimento físico ou psicológico, eu já não possa exercer mais a manifestação da minha vontade, né? Mas que eu vou precisar que alguém me represente perante a sociedade. Então eu posso se utilizar... Deixa eu ver se eu entendi, doutor. Quer dizer assim, eu sei que vou ter um problema, porque existem doenças já pré-existentes que começa no início aí bem... que a gente sabe o que vai dar, vou ter mais para... Já fui avisado pelo médico, pelo neurologista, pelo geriatra, que eu estou com uma demência, tá? Mas ainda percebo que eu posso fazer alguma coisa. Então, eu posso destinar uma pessoa? Pode. Você pode já destinar uma pessoa a quem você tem maior zelo, maior proximidade, né? E, por que não dizer, confiança, né? Justamente para destinar a ela, né, essa incumbência de cuidar quando da enfermidade num estágio mais avançado, mais grave. Isso a lei me permite. Sim. E me garante. Sim, sim. E qual é o documento que eu devo fazer para solicitar isso? Para escrever lá, olha, meu filho tal, vai cuidar de mim. Como é que eu procedo? Como é que eu faço? A orientação que nós sempre passamos, né, à comunidade, né, e aos clientes, é que se utilize de um instrumento público, né, de uma escritura pública. Nesse caso específico, o testamento auxilia e supre a necessidade justamente de você já determinar um parente, um ente querido que vai cuidar, que vai gerir os direitos e as obrigações do idoso. Tanto dos bens que eu tenho, como da minha saúde. Sim. Sim, você predestinaria um curador já. Entendi. Né? E o juiz vai aceitar isso? Vai isso? ser levado isso em consideração, o que não impediria um questionamento por algo relevante, mas já é um indicativo, e pelo próprio Código Civil, né, essa manifestação de vontade do idoso, ela vai ter uma forte prevalência na decisão do juiz. E se um familiar lá depois, né, que eu não tiver mais condição de responder por mim, já tenho esse documento firmado, e se um familiar entrar contrário a isso? Ele vai ter que trazer fundamentos jurídicos adequados para justamente afastar a manifestação de vontade desse idoso, né? Mas vão ter que ser fundamentos jurídicos, fáticos jurídicos que a gente fala, né?
fortes, né? Porque há que se preservar ali a manifestação do idoso, né? Há que se preservar esse interesse do idoso, porque se ele escolheu um filho, um exemplo, né? Um filho específico, ele teve uma questão pessoal, né? Teve uma situação para chegar a isso, né? Ainda mais num estágio mais avançado da doença. Né? Sim, eu gosto muito de falar sobre isso porque 90% da população não tem essa ideia do que realmente pode ocorrer com o seu parente, com o seu amigo, né? Com o seu familiar, enfim. Então, às vezes, quando já chega uma certa altura, não tem mais o que fazer. Então, para entrar com essa curatela, para entrar com essa situação, já não é uma pessoa que está cuidando, o juiz tem que entrar aí para poder, o advogado, né, vai ter que entrar para poder seguir um caminho. Então, a pessoa fala, pô, eu vou ter que gastar dinheiro, eu vou ter que pedir para um advogado fazer isso. Essa procuração, ou esse documento que eu fizer, determinando uma pessoa, posso fazer sem um advogado? A procuração, ela pode ter algumas consequências jurídicas, ela pode sofrer algumas consequências jurídicas Sim. pelo acometimento de uma doença grave. Certo. Né? Principalmente se for um aspecto cognitivo. Né? Isso. Então, assim, não seria apropriado se utilizar da procuração. Né? Então, deixa eu abrir só um parêntese novamente. A procuração na demência, ela perde o efeito. Isso, né? Nós sabemos disso, isso. que a demência não dá autorização para uso de um documento. Porque teoricamente, quando você... O que é a procuração? Eu outorgo poderes para você me representar. Isso. Então, se eu não tenho mais um elemento cognitivo razoável, eu não posso transmitir esses poderes para você me representar. Exato. Então, acaba tornando ineficaz, né? Nula, na verdade, a procuração. Tá? Então, daí entraria o quê? Com uma curatela. A curatela. Como eu faço essa curatela? O que eu devo entregar o que o advogado solicita para que eu faça essa curatela? Essa curatela, primeiro, tem que ser demonstrado para o juiz, para o Poder Judiciário, né, que há uma impossibilidade física, motora ou psicológica, neurológica, para a prática do exercício da vida civil, do cotidiano, do dia a dia. Né? Uma vez comprovado isso, obviamente por um laudo médico, né, psiquiátrico, né, facilita muito isso para o Poder Judiciário, a definição, né, do caso e justamente para que se evidencie a necessidade de conceder a curatela a um ente da família que vai passar a gerir, cuidar, né, não só do idoso, mas também do patrimônio do idoso. É um livro caixa. E na prática seria Na prática seria isso. Porque eu vou ter que apresentar para o juiz quando ele chamar. Sim, mais do que isso, o Ministério Público ele fiscaliza esse processo e exige, muito comumente, prestações de contas a cada 6 meses, a cada 1 ano, com relação aos bens, ao patrimônio do idoso. Nessa situação toda, como fica o idoso em si? Como que ele é representado? Como que alguém pode chegar, colocá-lo numa casa de repouso, né? Nós sabemos que para hoje, aliás, sempre foi, né? Não é hoje. As casas de repouso, para aceitar um idoso com demência, precisa da curatela. Nós sabemos que existe um período onde o juiz recebe essa documentação e tem um período aí de 15 dias a 2 anos. Isso? O período mas você fala de passar a curatela. Não há, na verdade, um período definido em lei, né? Porque, teoricamente, se eu tenho um acometimento de uma doença física, motora ou psicológica, que impede a prática dos atos da vida civil, já é suficiente para eu pedir a curatela. Entendi. Porque a curatela, ela não é definitiva. Ela pode se dar apenas pelo tempo
em que essa Que se pessoa, organize esse uma idoso, situação. tenha necessidade de ser representado para os atos da vida civil, né? Entendi. Seja ele para a formalização de um contrato numa instituição de longa permanência, seja ele num contrato bancário perante a instituição bancária, seja ele num ato de compra e venda de um bem, de um patrimônio, seja o que for. Entendi. Em outro programa a gente falou muito sobre a violência patrimonial. Você pode falar alguma coisa sobre isso também? Certo. A violência patrimonial é uma das violências albergadas pelo Estatuto do Idoso, né? E pouco importa aí se é com relação ao curador, né, quem já detém uma curatela do Poder Judiciário, ou se é relação a algum ente da família, né? A pessoa, ela responde pelos atos praticados justamente e que acabam atingindo o patrimônio do idoso. Então, há uma responsabilidade tanto na esfera civil, indenizatória, reparação de danos, quanto na esfera criminal, porque o próprio Estatuto do Idoso ele prevê sanções penais para quem pratica esse ato. A quem nós devemos recorrer? Ótima pergunta. A quem nós devemos recorrer? Autoridade policial, Ministério Público, aos conselhos estaduais, municipais, estaduais e federais do idoso, né? Esses são os canais, né, para se fazer uma denúncia, né? Na prática, nós temos o 165, que é o Disque Denúncia, né? O 181 também, né, com relação à denúncia aí a atos praticados contra os idosos, assim como numa eventual situação mais evidente, mais agressiva sobre o aspecto físico, por que não o 190, Polícia E Militar. Até mesmo a sociedade, né? A sociedade. Porque Aliás, às vezes a gente vê, mas não enxerga a situação. Exatamente. Você chega até a participar de uma situação, mas fica com medo de denunciar. Isso. Como a gente chama isso? É muito difícil, né? Muito. Porque a sociedade tem mais medo. E depois que acontece alguma coisa, eu te avisei, né? Eu acho que nós temos que ter um outro olhar, sabe? O idoso, ele não é uma pessoa que passou pelo mundo sem uma história. Eu sempre digo isso aqui. A história do idoso tem que ser respeitada. Porque você sofreu, você teve filhos, eu sempre falo isso, né? Você tem uma história para falar, tem uma história para contar, né? O seu filho não veio por acaso, teve um amor, teve um desespero, teve uma agressividade, qualquer coisa que você tenha passado na sua vida. Então nós temos que olhar para o idoso com aquele olhar de pessoa que já viveu e tem história para contar. Eu quero aprender, eu quero ensinar, né? E nós vemos que o idoso, o que acontece? Não tem um emprego, porque ele já passou da idade. Chegou aos 40 anos, tá difícil de arrumar emprego, né? Chegou aos 50, piorou. E às vezes ele precisa de uma ajuda, porque a aposentadoria é pouca, né? Nós sabemos que o nosso salário é muito pouco para o sustento de uma família, e às vezes essa família ainda divide o dinheiro do idoso para poder se sustentar. Nós sabemos disso. E às vezes a gente simplesmente não enxerga. Isso machuca, isso dói o idoso. Quando ele chega a uma situação de fazer uma denúncia, ele deve estar muito para baixo, ele deve estar muito acabado. Por que ele está com depressão? É porque ele não faz nada? Não teve uma abertura na família, não teve uma pessoa que eu abraçasse e dissesse: você é idoso, você sabe mais do que eu, então vamos aprender junto, me conta a sua história. Nós deixamos de olhar para o idoso de uma forma meiga, de uma forma compreensiva. E a depressão é uma doença que mata. E hoje em dia nós sabemos que, além da depressão, existe aquele: vou ficar quieto no meu canto, não vou me meter, vou deixar minha família passear, eu não tenho nada para fazer. E quando você vê, a vida acabou. É interessante, Maria Lúcia, porque o espírito que o Estatuto do Idoso trouxe para nós é algo muito relevante, porque ele impõe não só aos entes familiares a responsabilidade de cuidado
mas também tanto para a iniciativa privada quanto para a iniciativa pública, né, esse cuidado, esse zelo, Sim. esse acautelamento. Inclusive impõe ao Estado políticas públicas sociais voltadas para os idosos. Então, nosso papel como cidadão fiscalizar e brigar por esse direito, né? Como você falou no começo da entrevista, esse jovem idoso, todos nós Todos somos. nós vamos, né? Exatamente. Então você não é idoso lá. Isso. Você começa, né? Exatamente. Na hora que você nasce. Isso sabe que esse trabalho é gratificante? Vou falar de novo. Quando fui convidada, eu fiquei pensando o que é que eu ia falar. Gente, nós temos tantos assuntos para falar, nós temos tantas coisas bonitas para falar, coisas tristes, porque também lá na tua família e em casa, você deve estar passando por problemas mil, né? Doença, será que eu vou conseguir falar com um advogado? Será que eu vou conseguir falar com alguém que possa me ver? Me enxergar. Quem sou eu? Sabe, Maria Lúcia, que é importante a gente trazer isso para o seu público, que, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ajudar, auxiliar muito ao entendimento com relação aos direitos dos idosos. Hoje em dia, o idoso ele não consegue buscar apenas o seu direito através do advogado. Hoje em dia, você tem a Defensoria Pública, né, que já uma entidade já que auxilia essa prestação de serviço já social, relevante prestação de serviço social, né? Mas também as próprias faculdades, as instituições de ensino superior possuem os núcleos de prática jurídica, né, que também são corpos que acabam agregando, dando mais sustentabilidade para justamente a gente ter uma política pública mais forte de acautelamento dos direitos dos idosos. Você acha que o idoso tem medo de falar? Eu não sei se seria... Será que é medo? Será que é algum receio? Já escutou tanto não que ele não consegue chegar até a uma autoridade? Eu acho, Maria Lúcia, na minha humilde opinião, que eu acho que é uma questão de amadurecimento cultural. Perfeito. Porque nós, aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos num processo ainda de amadurecimento cultural. Então, por isso da importância e da relevância de um programa como o seu. Estamos partindo para um país que já está envelhecendo muito rápido. Há 10 anos, quando você falava em envelhecimento, você achava, é meu avô, minha avó, né? Então, parecia que estava muito longe. E hoje o Brasil é um país que está caminhando com muita rapidez ao envelhecimento. Os casais não querem ter mais filhos, né? Pelos custos de vida, que está altíssimo, né? Então gente, nós temos tanta história para falar que eu acho que esses minutos aqui vão ser pouco, hein, diretora? Nós vamos ter que aumentar esse programa, porque eu tenho certeza que você aí de casa está desesperado para fazer uma pergunta e tá aí o meu telefone. Me liga e falar com o doutor aqui, ó, amigo. Eu não ia falar nada disso. A gente ia falar outras coisas, mas vai surgindo tantas ideias e a gente sabe da necessidade, doutor. Essa necessidade que nós temos de aprender e acho que o senhor está indo para um caminho excelente. Uma hora eu chamo ele de senhor, outra hora eu chamo ele de você, mas acho que a gente se entende, né? Então, assim, eu tenho essa liberdade com você, tá? Gostei muito de falar, achei que a história vai continuar. Nós vamos continuar batendo nessa tecla, porque eu já sou idosa. Isso é outra coisa que eu falo sempre no meu programa. Tem gente que pergunta assim, mas você não é idosa, Maria Lúcia? Mas eu sou. Né? Então, já parti para esse lado, eu quero enxergar o meu futuro de uma forma onde o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando. Se eu estou buscando alguma coisa para outras pessoas, não, eu estou buscando para mim. Né? Primeiro para mim. Então eu tenho o que eu aprendi em 16 anos da minha vida, que eu me dediquei, estou me dedicando ao idoso, eu quero sim passar, ensinar, mostrar isso. E você aí de casa, bate na porta de um advogado, pede socorro, eu tenho certeza que eles vão ajudar.
Não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Hoje temos vários canais para auxiliar os idosos, né? Então acho que vale a pena. E como eu falei no começo da nossa entrevista aqui, Maria Lúcia, parabéns pelo programa e pelo tema do programa, né? Eu acho que você está plantando uma sementinha que vai gerar frutos extraordinários. Né? Mas espero muito isso, porque é exatamente isso, doutor. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer novamente, quero agradecer você aí de casa por ter prestado um pouquinho mais atenção nesse programa. Eu estou levando de coração tudo o que eu aprendi e o que eu sei para que você aí de casa tenha esse entendimento também. Então, muito obrigada por o senhor ter aproveitado esse tempo comigo aqui e eu com você. Ó, senhor e você. Obrigado, eu agradeço imensamente o convite. Maria Lúcia, estou à disposição porque se fizer necessário. É um prazer estar aqui e poder auxiliar aí nas eventuais dúvidas, né, que os teus telespectadores aí de todo o Paraná têm sobre esse assunto tão relevante, tão importante. Né? Já sei e tive conhecimento de pessoas entes da minha família que assistem o teu programa lá no extremo sudoeste do Paraná, numa cidadezinha chamada Barracão. Então, foi um prazer, estou à disposição para o que se fizer necessário. Conte comigo sempre para a gente poder auxiliar os idosos aí nesta caminhada. Então, falando isso, é verdade. Eu também tenho alguns amigos, né, que estão no Paraná todo, Cascavel, Londrina, uma cidadezinha pequenininha, Guaraci, né, que são meus amigos, meus conterrâneos, e eles estão adorando o programa. Gente, continue assistindo, vocês não vão perder mesmo, porque tá maravilhoso. E qualquer coisa me ligue, tá aí o telefone, tá bom? E a minha rede social tá à disposição também. Entre lá, vocês vão deixar o seu ok, e eu sei que vocês estão aí para aproveitar esse programa que tá lindo, maravilhoso. Tá bom? Até mais!